Me lembro muito, teve uma época que tinha um ar romântico. Aqui em Fortaleza, estava prevalecendo muito as rendas da gente. E tinha uma novela que se usava muito roupa de renda, aquele ar bem romântico. E eu tenho inclusive uma foto, eu acho que está no Facebook, eu com um vestidinho que eu mesma fiz, em que tinha uma palhinha de renda e o babadinho aqui ao redor, cinturinha fina, né, na época e tal, e franzido. Esse é um dos aspectos que eu lembro. Outro aspecto que eu lembro, que tinha uma época, que não foi na década de 80 que eu entrei na UFC, né, aos 15 anos. E daí era muita roupa colorida, muito colorido mesmo. Teve a época das melindrosas, eu ia para o Recreio Clube de Campo, era a época do Fuscão Preto, você já ouviu falar? Fuscão Preto, meu destino traiçoeiro, que ela trocou meu coração pelo amor de um Fuscão Preto. E daí eu lembro que eu ia pro Recreio Clube de Campo com os vestidinhos melindrosa, em que imperavam as cores verde, azul e rosa, o rosa bebê, cores chiclete, entendeu? Chiclete Adams. Pronto, pois era nessa combinação de cores. Prevaleceu um bom tempo essa roupa de melindrosa nesse coloridão. Teve a época também do filme, como é daquela menina que ela é uma dançarina, não é Dirty Dance, é outro, que ela se apresenta a uma mesa de 3 ou 4 jurados, e aí aparece ela chovendo, dançando na chuva. E daí se usou, aí ali teve digamos assim, as pessoas passaram a utilizar como elemento de estilo a polaina. Inclusive aqui no Ceará, quente que nem, né, como e se usando polainas, por conta de uma cena do filme que aparece ela dançando e fixa bem nos pés dela. Teve também uma moda que eu lembro que eu vinha pra aula, transparência, em plena manhã. A roupinha por dentro transparente, né, um top fosco, mas a renda por cima bem transparente. Eu acho, se eu não me engano, era a influência da Viúva Porcina. Eram as transparências, eram os coloridos, eram umas coisas na cabeça. E teve outra coisa também que o pessoal usava. Pronto, da própria novela, meu cabelo era mais ou menos daquele jeito. A Ninon, que era a Cláudia Raia, ela tinha uma juba de leão. Pronto, eu tinha um paquera que ele dizia que a minha música era Gosto Muito de Te Ver, Leãozinho. Era a juba de leão. E no caso, essa novela, ela teve tanta influência na moda da década de 80, quanto o dancindês na década de 70, que foram os personagens do rock santeiro. A Viúva Porcina era o personagem principal, ela ditava realmente uma moda que pegou no Brasil todo, por mais espalhafatosa que ela fosse, que era realmente um figurino espalhafatoso, mas tinha as meninas que eram da Casa Vermelha, e era a moda sensual, erótica, também pegou bastante. Um detalhe que eu não usava porque o meu cabelo não dava era a trunfa. Você subir aqui um pouquinho o cabelo e fazer um negócio aqui. Vocês dá pra fazer, se chamava trunfa. Deixa eu arrumar. Rememorando o meu início de minha juventude, não é? Eu me lembrei agora dos exageros da década de 80. Então os brincos eram enormes, pulseiras enormes, colares enormes. Hoje se fala em maxi colar e maxi brinco. É um revival da década de 80. Mas era quando eu falei nos vestidinhos, como é que eu disse? Melindrosa, que era esse colorido. Então assim, eram roupas mais, digamos, mais meninas. Mas assim, as mulheres de modo geral usavam muito colorido, muito bufante. As mangas bufantes. Quando você, vou dar uma aulinha aqui, quando você vai fazer uma manga em que ela vai juntar muito volume aqui, então a cabeça da manga é imensa lá pra cima, pra poder você ter pano pra franzir e ela formar um volume aqui. Associado a isso, tinha o uso das ampuletas. As ampuletas, elas tinham de diversos materiais, mas assim, a base, a do povão, era de esponja.
você comprava a esponja cortadinha, no formato que ela que era bem fininha, ela aumentava aqui, para ficar todo mundo feito robô. E daí essas ampoletas, ela levava essa área do ombro, e as pessoas que compravam, né, que confeccionavam, compravam essa ampuleta de esponja e fazia o forro. Ela tanto podia estar fixada na peça, na roupa, como ela poderia estar com velcro, que você podia movimentar entre uma roupa e outra. E daí foi criado o sutiã com ampuleta também, sutiã com ombreiras. Primeiro teve a denominação de ampuleta e depois disseminou por ombreira, que era mais chique. Isso eu me lembro que existiam os casacos, as meninas também usavam casacos, umas roupas compridas, finas, que alongavam muito a silhueta. Usavam muito o casaco com a calça comprida. Nessa década, a Xuxa despontou, né, como a rainha dos baixinhos, e ela realmente ditava moda. Esse uso da ombreira, ela foi tão forte que ela começou a colocar detalhes de ferragens por cima do casaco. Era casaco tipo militar, mas assim, na maior fusão de cores, até porque o programa da Xuxa, as cores atraíam muito as crianças, então a plástica colorida era muito forte e influenciava em todas as modas, né, calçados, roupas, móveis, tudo. Além desse colorido da década de 80, a gente não pode esquecer que foi nessa década que a Madonna despontou. E veio com ela o negro, taxas, botas, inclusive a gente viu o povo usando bota aqui em Fortaleza. E outro detalhe que eu não falei, que foi muito importante, é a moda praia, era o uso da asa delta. E na asa delta, você, nesse formato, que era um esporte que estava muito, digamos assim, em mídia, que era no Rio de Janeiro, a asa delta, e a própria moda carioca, foi que em todas as praias do Brasil se via muito. Eu não poderia deixar de falar sobre campo musical. Gente, foi muito rico. Até minha filha diz, tem 16 anos, que a melhor década musical do Brasil foi da década de 1980. Realmente, vivi plenamente Banda Blitz, Cazuza, Barão Vermelho, Paralamas do Sucesso, era apaixonada pelo vocalista. E o Balão Mágico, vocês falaram sobre as crianças. E o Balão Mágico foi, além da Xuxa, nós tínhamos a Simone, o Mike, o Toby, o Jairzinho. Então essa galera realmente agitou muito o campo musical nessa época. Quem fez muito sucesso, principalmente entre os jovens, foi o RPM. O Paulo Ricardo, aquele gato, eu fui no show dele, foi muito bom. Eu era macaca de auditório. O local aqui que tinha mais show era o ginásio Paulo Sarazate. Então, assim, todo show da época era no Paulo Sarazate. E eu ia. E era assim, hoje não tinha a violência que tinha hoje. Meu pai ia deixar, mas eu voltava a pé com as amigas, e que eu morava no centro. E a gente às vezes pegava carona, não sabia nem de quem. Vai pra onde? Vai pra Bezerra? Então deixa a carona até ali. Acabou? Então deixa me ver. Era muito boa. Aquela década foi a melhor década da minha vida. Os lugares pra sair? Sim. Tinha era a onda dos barzinhos. Aí tinha lá na Dom Luiz o Londo, super chique. Aí tinha um menino aqui da universidade que tinha uma graninha, que botou um barzinho em frente, que xadá. Era a comédia. Quem tinha dinheiro ia pro Londo e pro New York. Eram 2 bares chiques. E aí o menino botou o que xadá. Então ficava aquela dicotomia, era muito massa. Aí tinha o Sunshine, tinha o Sexabe. Inclusive nesse Sexabe, era ali no final da beira-mar, também muito escuro. Agora tinha um que era o Up para os casais de namorados. Se chamava, Jesus, me esqueci agora, que você só via de branco o dente quando você sorria e o branco do olho. Era tudo escuro, Madelon. Quem foi dessa década foi namorar no Madelon. Não tinha dinheiro para ir para motel, não chegava finalmente, mas ia pro Madelon.